que você tem medo? Saltar de paraquedas, ser assaltado, pegar uma enfermidade grave? Na verdade, você tem medo da morte e não dessas coisas. Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Nós estamos falando sobre Eclesiastes capítulo 7, quando Salomão disse que na casa do luto é um lugar onde o coração do sábio está. A casa do luto é um lugar de aprendizado. Nós já gravamos 3 vídeos, esse é o 4º, eu convido você a estar assistindo os outros 3. E hoje nós queremos falar sobre o medo da morte. Muitas pessoas dizem, olha, eu tenho medo de saltar de paraquedas. Na verdade, nós temos medo que o paraquedas não abra, ou que nós não tenhamos sucesso no pouso e então acabemos por morrer. Alguns dizem, eu tenho medo de andar de avião. Na verdade, nós temos medo que o avião caia e nós venhamos a óbito, né? O que rege o nosso medo é a morte. O que domina o nosso medo e faz ele vir à existência com tanta força é a morte. Mas a Bíblia me ensina que quando eu aceito a Jesus, esse medo ele vai embora. Porque em Jesus eu tenho vida e vida eterna. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, no versículo 25 e 26. Jesus está falando e ele está dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus faz uma pergunta a uma pessoa e ele faz essa pergunta para você hoje. Você acredita nisso? Jesus, ele venceu a morte. Ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, foi um sinal de que Deus havia aceito aquele sacrifício. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele levou o nosso pecado na cruz para que nós recebêssemos a justiça dele e fôssemos aceitos por Deus hoje. E ele venceu a morte. E nele nós também vencemos a morte. Se nós cremos neste sacrifício, aceitarmos o senhorio dele sobre a nossa vida, a Bíblia diz, ainda que nós estejamos mortos, ainda que o nosso corpo corruptível venha a se desfazer, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Nós receberemos da parte de Deus a eternidade com ele. Essa é uma promessa maravilhosa e é nessa promessa que nós temos que firmar a nossa mente para vencermos o medo da morte. Se você é um filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo morreu em teu lugar, a morte ela é só o começo. A morte ela é só o princípio. Ela não pode te atormentar, ela não pode te aterrorizar, ela não pode tirar a sua paz, porque é ali que começa o seu descanso. Ali você vai estar com o seu Senhor. Paulo manifestava esse desejo e ele ensinou em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele disse que se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, é só para essa vida que eu desejo de Cristo, ou seja, em Cristo eu vou ter um carro bom, uma casa boa, paz, prosperidade. Se a minha esperança em Cristo é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque estamos dedicando a nossa vida, abrindo mão de muitas coisas por algo que é só para essa vida. Então eu deveria aproveitar melhor ela. Ele diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, mas ele diz, não é só para essa vida. O que tem para nós é muito maior que essa vida. Essa vida é como uma neblina que sobe, passa, some muito rápido. Mas o que o Senhor tem para nós é muito mais do que aquilo que nós vemos aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível, a minha carne, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, esse corpo, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída. A igreja é a noiva de Cristo. E em Apocalipse está escrito que o Espírito Santo e a noiva anseiam pela volta de Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem, desejam estar com o noivo. É desejo da noiva. Você vê uma noiva prestes ao casamento, quando está chegando a data do seu casamento, ela está ansiosa, ela está preocupada com que roupa ela vai entrar, como vai ser a festa, quando isso vai chegar logo. Ela não está preocupada se vai ter uma conta de energia para pagar no mês seguinte, ela não está preocupada se vai gastar muita água, não, ela está preocupada em se vestir e estar nos braços do noivo depressa.
A noiva de Cristo deseja a mesma coisa, estar com Ele, anseia pela eternidade, anseia pelo céu. Se esse anseio não está queimando no seu coração, comece a pedir a Deus que te dê isso, porque essa é a marca da noiva do Senhor. Ela deseja estar com Ele, ela não teme a morte, ela anseia estar com o noivo para sempre. Olha o que a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos cidadãos do céu, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Olha o que Paulo diz: esperamos ansiosamente. Você já esperou ansiosamente alguma coisa? Você já esperou ansiosamente por alguém? Desejou que aquela pessoa chegasse rápido? Inquieto, querendo ver? É assim que a noiva espera o noivo. Se esse desejo não queima no seu coração, comece a pedir ao Senhor esse desejo, porque a eternidade é muito melhor do que nós vemos aqui. Paulo tinha esse desejo, a noiva tem esse desejo, e isso precisa ser gerado em nós, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, já nós começamos a ser peregrinos nessa terra, assim como Abraão foi peregrino e viveu em tendas, porque ele sabia e esperava por uma cidade celestial. Ele sabia que tudo é passageiro. Quem é peregrino não põe o seu coração naquilo que é tão transitório. Ele sabe que está ali de passagem, então aquilo não tem tanto valor para ele, porque ele sabe que a sua pátria está em outro lugar. É isso que Paulo está dizendo: vocês são cidadãos do céu, então como cidadãos do céu vocês devem ansiar aquele que vem buscar vocês e não temer a morte, porque tudo que vocês estão vivendo é transitório, é passageiro. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É por isso, por este momento, que a igreja anseia. É por este momento que eu anseio. É por este momento que o meu coração grita. E se isso não existe dentro de você, peça a Deus que passe a existir. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue hoje, porque nele você vencerá o medo da morte, porque nele você terá a certeza da vida eterna, e a paz que excede todo entendimento habitará o seu coração e a sua mente. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa produzir muitos frutos em vosso coração.